Meus caros amigos, eu tenho muito prazer e muita honra de estar aqui e de compartilhar com todos algumas ideias e algumas reflexões sobre as transformações do direito contemporâneo, de uma maneira geral, e depois discutir um pouco como essas transformações impactam a justiça do trabalho. A primeira coisa que me ocorre é, evidentemente, dar os parabéns a todos os jovens juízes. Eu sei que vocês venceram um concurso árduo, altamente competitivo. Eu me lembro do primeiro concurso importante que eu fiz na minha vida, que foi para ser procurador do Estado do Rio de Janeiro, da felicidade profunda que eu senti ao final daquele concurso e ao final do êxito, e a sensação absolutamente indescritível que sentirão quando assinarem a primeira decisão, quando vi o seu nome e embaixo escrito Juiz do Trabalho, que é uma vitória pessoal. Eu lembraria, eu fui advogado muitos anos, como lembrou a ministra Maria Cristina, eu lembraria que o juiz de primeiro grau é a vitrine da justiça. Uma das coisas que a gente precisa fazer no Brasil é resgatar a importância e o prestígio do primeiro grau de jurisdição. Há uma inversão no Brasil em que os tribunais superiores acabam sendo o estuário de todas as demandas. Isto é uma visão, representa uma visão distorcida que nós precisamos superar. Portanto, a valorização do juiz de primeiro grau e, eu penso, a percepção que cada um dos senhores deve ter de que, para o cidadão comum que comparece ou como parte ou como testemunha, o dia que ele comparecer ao juízo do trabalho que vocês representam, aquela é a imagem que ele terá da justiça para todo sempre. Provavelmente aquela vai ser a única vez que ele vai estar ali. E, portanto, é o juiz de primeiro grau que passará a boa ou a má imagem da justiça. Eu ainda esses dias ouvi de uma pessoa amiga dizer: me convidaram para ser testemunha, eu vou ficar 5 horas em pé num corredor e depois vou ser dispensada. É preciso pensar que nós, os juízes, e sobretudo os juízes de primeiro grau, tem essa responsabilidade. O que o juiz de primeiro grau fizer vai ser a imagem que o cidadão comum vai levar da justiça. Portanto, zelem para que seja uma boa imagem de cortesia, de eficiência, de respeito ao próximo. Eu já fiz concurso, e no momento que a gente passa no concurso e a gente saboreia esta alegria do conhecimento, eu também lembraria, porque vale para todo mundo, seja no primeiro grau, seja no Supremo Tribunal Federal, ninguém é bom demais e ninguém é bom sozinho. Portanto, nós fazemos parte de um time, de uma família que é o poder judiciário e, portanto, identificar-se com os valores que nos movem é uma coisa extremamente importante. A gente sai do concurso com conhecimento. Sabedoria a gente vai adquirindo ao longo da vida e nunca para. A gente continua amadurecendo. Eu gosto de dizer que a gente só é jovem uma vez na vida, mas pode ser imaturo a vida inteira. Portanto, é preciso ir acumulando as experiências com a humildade necessária. A vida é um aprendizado constante. O mundo do direito é um aprendizado constante. Eu queria dizer para vocês que eu estudo todos os dias. Todos os dias eu separo uma fração do meu dia para estudar alguma coisa nova. Não necessariamente direito. Pode ser de espiritualidade a filosofia, mas todo dia a gente precisa estar preparado para incorporar algum novo conhecimento. E há uma frase feliz de um ministro da Suprema Corte americana, do Oliver Wendell Holmes, em que ele dizia: quem sabe só direito, não sabe nem direito. Portanto, a gente tem que ter janelas para o mundo e ser um cidadão consciente do que está acontecendo à nossa volta. Eu aceitei com muito prazer o convite da ministra Maria Cristina, porque sou amigo dela e do marido dela, quem quero
carinhosamente bem. Segundo, porque eu tenho um registro antigo e feliz da Justiça do Trabalho. Logo depois de formado, eu começando a minha vida, não era herdeiro, portanto, eu corri atrás de muitas coisas. Eu fiz júri, eu fiz família, eu fiz Justiça do Trabalho, assim eu comecei a minha vida até conseguir ir para o direito constitucional e, de certa forma, ajudar a criar o direito constitucional no Brasil, que não existia como prática. Mas uma das minhas primeiras questões na minha vida foi uma questão trabalhista, na qual eu tive êxito, de modo que o meu registro da Justiça do Trabalho é extremamente feliz. Eu tenho uma irmã muito querida que tinha uma amiga, minha irmã engenheira, que foi demitida. E, dias depois de ser demitida, ela descobriu que estava grávida. E ela achava que não tinha nenhum direito porque ela não deu ciência ao seu empregador de que estava grávida. E eu achei que tinha alguma potencialidade ali, estudei aquela questão para concluir que a proteção à gestante, em última análise, é a proteção ao nascituro. E, consequentemente, independentemente de o empregador saber ou não, se ela já estava grávida, ela tinha algum direito. E propus ação, essa matéria não era consolidada ainda. E depois de algum tempo, nós tivemos êxito e ela não foi reintegrada, então ganhou uma indenização relevante. Eu tinha uma fração do ganho dela, e foi o meu primeiro carro. Assim, portanto, eu devo o meu primeiro carro, numa época em que ter um carro ainda era uma realização, à Justiça do Trabalho. De modo que todos os meus sentimentos são bons, e ao final dessa minha exposição eu vou fazer alguma reflexão sobre o momento em que a Justiça do Trabalho e as relações do trabalho estão vivendo no Brasil, da minha perspectiva, hoje, do meu ponto de observação, que é o Supremo Tribunal Federal. Eu propus o tema Transformações do Direito Contemporâneo porque não haveria nenhum sentido em eu discutir questões específicas de direito e de direito positivo com quem está acabando de sair de um concurso e que provavelmente entenderá mais das questões concretas do que eu, pelo menos em matéria de direito do trabalho. Mas me pareceu interessante subir um pouquinho para além da escrivaninha ou para além da bancada da jurisdição e olhar a vida um pouco mais do alto, talvez de um satélite, e ver como o século XX transformou o direito e o modo como nós pensamos e praticamos o direito nos dias atuais. E esta evolução foi tão rápida que o direito que hoje se pratica é substancialmente diferente daquele que eu, há 40, 30 e tantos anos atrás, aprendi na faculdade. Portanto, eu começaria noticiando 3 mudanças de paradigma importantes na formação, na percepção e na prática do direito contemporâneo. A primeira dessas mudanças foi a superação do formalismo jurídico. O mundo romano-germânico em geral e o Brasil em particular vivia sobre uma base teórica, sobre uma base dogmática, que imaginava que o direito fosse, como regra geral, a expressão de uma justiça imanente, ou pelo menos a expressão da razão. O direito positivo era dotado de uma completude, portanto, ele trazia solução para todos os problemas jurídicos, e a aplicação do direito se fazia por um processo lógico-dedutivo de subsunção dos fatos às normas. Essa era a visão tradicional do direito, que ainda se ensinava na faculdade na segunda metade da década de 70, quando eu lá estudava. Portanto, o direito tem soluções pré-prontas para todos os problemas. O juiz é o profissional que detém o conhecimento técnico pelo qual ele vai identificar a norma aplicável, subsumir os fatos a esta norma e pronunciar uma conclusão. Para bem
e para mal, a vida já não é mais assim, se é que algum dia ela foi. O direito, no mundo contemporâneo e nas democracias contemporâneas, ele não é a expressão de uma justiça imanente. O direito é a expressão da vontade majoritária que se manifestou num determinado momento e criou uma norma. E, portanto, muitas vezes será necessário verificar se aquela norma é compatível com valores superiores que se encontram materializados na Constituição. Em segundo lugar, já é superada a crença da completude na positivação do direito. Nas sociedades complexas contemporâneas, simplesmente não é possível para o constituinte ou para o legislador prever todas as situações da vida que exigirão algum tipo de solução. A vida ficou mais complexa, a vida ficou mais plural. Eu até acho que ela ficou mais bonita, mas, sob muitos aspectos, ela ficou mais difícil. E o direito hoje precisa responder a determinadas situações que eram impensáveis há algum tempo atrás. Para dar um exemplo dessas situações inusuais, mas concretas, não previstas, evidentemente, pelo ordenamento jurídico. Pode um casal surdo-mudo pretender gerar um filho surdo-mudo para que a criança habite o mesmo universo existencial dos pais? Pode uma mulher pretender engravidar do sêmen do seu marido morto, que deixou congelado em um banco de esperma, e com isso afetando toda a ordem de vocação hereditária? Ou um caso real ocorrido em São Paulo. Havia uma fila de transplante de fígado. Uma senhora tornou-se a primeira pessoa da lista e recebe o primeiro fígado disponível. Faz o transplante, a fila anda e um cavalheiro se torna o primeiro colocado na fila. Quando um novo fígado se tornou disponível, a senhora que recebera o fígado anterior tem uma rejeição. E ela reivindica o novo fígado. E, portanto, se instaura uma disputa judicial entre o cavalheiro e a senhora para saber quem tem direito àquele fígado. E o juiz provavelmente ali vai decidir quem vai viver e quem vai morrer. Esses 3 exemplos, dentre muitos que eu tenho recolhido pela vida fora, são exemplos reais que apenas demonstram que o direito já não é mais capaz de prever antecipadamente as múltiplas situações da vida para que o juiz possa resolver os problemas colhendo ou recolhendo as soluções de uma prateleira jurídica. O juiz, no mundo contemporâneo, em muitas situações, ele é um coparticipante do processo de criação do direito. Porque, como não existem respostas pré-prontas para todos os problemas, mas os problemas surgem, ele tem que criativamente construir uma solução. Portanto, eu procurei demonstrar nesse nosso primeiro tópico que o formalismo jurídico, a crença na completude do direito e na solução pré-pronta para todos os problemas, é uma crença superada que não resiste ao contraste com a complexidade da vida contemporânea. Eu dei exemplos inusuais, mas existem exemplos corriqueiros de saber, por exemplo, como se resolve um conflito entre liberdade de expressão e direito de privacidade, como se resolve um conflito entre livre iniciativa e proteção do consumidor, como se resolve um conflito entre desenvolvimento nacional e preservação do meio ambiente. Ou seja, a vida contemporânea está repleta de situações corriqueiras para as quais a solução tem que ser construída argumentativamente e no caso concreto. A segunda observação que eu diria, ou a segunda mudança no paradigma do direito contemporâneo, é o surgimento de uma cultura pós-positivista.
O positivismo jurídico teve a pretensão de empurrar o justnaturalismo para a margem da história pela sua subjetividade e abstração e construiu a ideia essencial de que o direito é aquilo que se encontra materializado em uma norma positiva e o direito deve ser separado da moral por incisão profunda. Pois, depois da Segunda Guerra Mundial, o que se tem verificado em todo o mundo é que, sem desprezo à importância do direito positivado, porque ele corresponde a um ideal de objetividade, de clareza e de certeza jurídica, o direito, no entanto, a interpretação e aplicação do direito, no entanto, se aproximaram da ética, se aproximaram dos valores morais. Aplicar o direito significa militar em uma pretensão de correção moral, uma pretensão de realizar a justiça do caso concreto, para utilizar a expressão de Robert Alexy. Portanto, nós vivemos um mundo em que a interpretação da norma jurídica positivada é feita à luz dos valores morais incorporados pelas sociedades civilizadas. E em países como o Brasil e boa parte dos países do mundo, esses valores foram juridicizados mediante princípios constitucionais. E, portanto, interpreta-se o direito de uma maneira geral à luz dos princípios constitucionais, da dignidade da pessoa humana, da justiça, da moralidade administrativa. E, por fim, a terceira e última mudança de paradigma que eu destaco aqui é o que nós poderíamos chamar de ascensão do direito público e a progressiva constitucionalização do direito. O século XIX, onde boa parte da dogmática jurídica com a qual nós trabalhamos foi sedimentada. O século XIX, ele foi vivido sob o signo do direito privado, o signo do proprietário, do contratante. O século começa com o Código Napoleão, de 1804, e termina com o BGB, o Código Civil Alemão, de 1900. E os grandes nomes do direito do século XIX eram os privatistas, de Savigny a Hering, de visões diferentes, mas o direito termina o século XIX como uma dogmática do direito privado, o que é perfeitamente compreensível, porque o direito civil era o herdeiro da tradição milenar do direito romano. Ao longo do século XX, no entanto, progressivamente, assiste-se a uma publicização do direito. Inicialmente, pela introdução de normas de ordem pública nos domínios do direito privado. No âmbito do direito de família, já havia normas de ordem pública, ou seja, interrogáveis pelas partes, mas elas começam a surgir para proteger o lado mais fraco das relações jurídicas, o locatário, o consumidor, o trabalhador, e, consequentemente, o direito começa a se publicizar pela inserção de normas de ordem pública nos domínios do direito privado. Porém, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial e no quarto final do século XX, o que se verifica é uma passagem da Constituição para o centro do sistema jurídico. Portanto, a publicização do direito vai evoluindo ao longo do século XX e o século XX termina com essa centralidade da Constituição. A passagem da Constituição para o centro do sistema jurídico, de onde é deslocado o bom e velho direito civil, o bom e velho Código Civil. E, portanto, o que se verifica, sobretudo no Brasil, pós-88,
Foi o mesmo fenômeno que na Europa, a partir da Alemanha, aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. A Constituição passa para o centro do sistema jurídico, de onde é deslocado o Código Civil, e a leitura de todo o ordenamento jurídico passa a se dar a partir da Constituição. Portanto, o quarto final do século XX assiste ao surgimento do chamado Estado Constitucional de Direito, ou do Estado Constitucional Democrático, que supera o modelo anterior, que era o Estado legislativo de direito, em que a centralidade recaía sobre a lei e a decisão final era dos parlamentos. Ao final do século XX, nós vivemos o modelo da supremacia da Constituição e não mais da lei, e a palavra final sobre o sentido e o alcance do direito passa a ser dado pelos tribunais constitucionais e pelas Supremas Cortes, e não mais vigendo a supremacia do parlamento. Eu acho que essa é uma viagem rápida, objetiva e superficial sobre o direito do século XX. Superação do formalismo jurídico, advento de uma cultura pós-positivista e passagem da Constituição para o centro do sistema jurídico, de modo que todo o ordenamento jurídico passa a ser lido a partir do filtro da Constituição. Este processo acarretou consequências importantes no mundo em geral. A primeira delas foi que, com a passagem da Constituição para o centro do sistema jurídico, ocorreu em todo o mundo, praticamente, uma expansão da jurisdição constitucional. A ideia de que uma Corte de Justiça possa pronunciar a invalidade de atos do parlamento, ela é uma ideia relativamente recente nos países, na maior parte dos países europeus, em que vigorava o modelo, como eu lembrava, de centralidade da lei e supremacia do parlamento. A partir da Alemanha, que cria a sua Corte Constitucional em 1951, praticamente todos os países democráticos do mundo foram criando ou cortes constitucionais ou Supremas Cortes com o papel de interpretar o sentido e o alcance da Constituição e a possibilidade de invalidar normas com elas incompatíveis. Hoje em dia, contam-se nos dedos de uma mão, talvez, os países democráticos que não adotam este modelo, tipo Holanda, Nova Zelândia e mesmo o Reino Unido, apesar de viver um momento complexo com o Brexit, estava caminhando para a instituição de um modelo de controle de convencionalidade, usando como referência a Convenção Europeia de Direitos Humanos. Portanto, houve a expansão da jurisdição constitucional, o reconhecimento de força normativa à Constituição. Também esse é um fenômeno que merece destaque, porque no Brasil, como no mundo europeu continental e no mundo romano-germânico de uma maneira geral, a Constituição não era percebida como um documento jurídico. A Constituição era percebida historicamente como um documento político. Ela era uma convocação à atuação do legislador ordinário ou à atuação do administrador. Ninguém invocava diretamente a Constituição para a tutela de direito algum. Quando eu me formei na faculdade, comecei a minha vida e comecei a me dedicar ao direito constitucional, um típico advogado, se ele fosse um civilista, ele tinha um Código Civil e um Código de Processo Civil. Se ele fosse criminalista, ele tinha um Código Penal e um Código de Processo Penal. E se ele fosse um juiz laborista, ele tinha uma CLT e um Código de Processo Civil que se aplicava subsidiariamente. Ninguém tinha nem Constituição em casa. Essa é a verdade. E eu fiz a minha vida por muitos anos iniciando um domínio de atuação profissional que era postular direitos e pretensões com base diretamente na Constituição. Portanto,
a novidade da força normativa da Constituição foi o reconhecimento de que a Constituição é uma norma jurídica, tem aplicabilidade direta e imediata e é um instrumento de trabalho dos profissionais do direito, seja advogado, seja membro do Ministério Público, seja juiz. Portanto, esse é um fenômeno, é curioso dizer isso, mas não tem 20 anos no Brasil, 25 talvez, que a Constituição passou a ser dotada de força normativa e a ter reconhecida a sua efetividade, a Constituição como fonte de direito. E na medida em que a Constituição foi se tornando fonte de direito e instrumento de trabalho dos profissionais, a interpretação constitucional foi se sofisticando no Brasil. O primeiro movimento, que foi o movimento pela efetividade da Constituição, era um esforço para que a Constituição fosse tratada como uma norma jurídica e, portanto, que se aplicasse na sua interpretação os elementos tradicionais da interpretação jurídica: gramatical, histórico, sistemático e teleológico, como todos aprendemos. Porém, a natureza das normas constitucionais e do papel que a Constituição desempenha dentro do sistema normativo passou a exigir novos métodos, novos princípios, novos elementos de interpretação constitucional. E, com isso, a interpretação foi se sofisticando. Primeiro, ela desenvolveu princípios específicos de supremacia da Constituição, de presunção de constitucionalidade, da interpretação conforme a Constituição, da razoabilidade, da unidade, da efetividade, e depois criou-se o que é conhecido como a nova hermenêutica constitucional ou a nova interpretação constitucional, que é este momento contemporâneo em que há especial relevância para a normatividade dos princípios. Quando tudo começou, os princípios, pela lei de introdução ao Código Civil, que era o nome antigo, pela lei de introdução ao Código Civil, na lei de introdução ao Código Civil lia-se o seguinte: quando a lei for omissa, o juiz decidirá com base na analogia, nos costumes e nos princípios gerais de direito. Portanto, os princípios eram a terceira fonte subsidiária do direito, e eles não eram considerados direito. Tanto que a lei dizia: quando a lei for omissa, aplica-se, em terceiro lugar, os princípios gerais do direito. Pois houve uma revolução nessa matéria. Hoje em dia, interpreta-se o ordenamento jurídico, em primeiro lugar, à luz dos princípios que o regem, tanto os princípios constitucionais explícitos, quanto os implícitos, quanto os princípios gerais do direito, que às vezes não estão escritos em lugar nenhum, como, por exemplo, ninguém deve se beneficiar da própria torpeza. Portanto, os princípios viveram, na interpretação jurídica, uma vertiginosa ascensão. Hoje em dia já há escritos importantes alertando para o risco da utilização excessiva dos princípios, porque o ordenamento é um equilíbrio entre segurança jurídica e justiça. Segurança jurídica se obtém mediante regras, que são proposições que inequivocamente dizem qual é a conduta a ser seguida, diferentemente dos princípios que geralmente indicam um estado ideal ou um valor a ser alcançado sem definir condutas. Portanto, os princípios servem para a realização da justiça e as regras servem para proporcionar segurança jurídica. E o ordenamento jurídico, tudo o que nós fazemos na vida, gravita em torno desses dois eixos: segurança jurídica e justiça. É para isso que existe um sistema jurídico. E, portanto, é preciso acertar a dose de cada um, porque o panprincipialismo pode gerar insegurança jurídica, assim como o apego exacerbado a regras pode gerar injustiças dos casos concretos. Portanto, o equilíbrio
é muito importante. Evidentemente, o ordenamento infraconstitucional deve ser interpretado à luz dos princípios constitucionais. Essa é a grande transformação. Porém, entre normas de igual hierarquia, se existir um princípio e uma regra, geralmente a regra funcionará como uma exceção ao princípio. Onde haja uma decisão explícita, ela prevalece sobre o princípio geral. Portanto, encontrar esta justa medida não é banal e será parte da tarefa que todos vocês irão desempenhar. Nesse mundo que nós vivemos, plural de visões diferentes, em que pessoas bem intencionadas e esclarecidas pensam de maneira radicalmente diferente sobre os mesmos assuntos. Eu sou amigo do nosso presidente do TST há muitos anos, nós já quase morremos juntos, então ficamos mais amigos ainda. Nós temos muitas afinidades, temos algumas questões em que pensamos de maneira radicalmente diferente. Porque a vida é feita de diferentes pontos de observação. Essa é a beleza da vida. Nós voávamos num teco-teco aqui de Brasília para uma palestra em Caldas Novas, você se lembrará disso, e o avião era tão precário que quando ele já estava taxiando para decolar, o Ives falou assim, escuta, você não vai fechar a janela, não? Vocês teriam uma ideia de como era feia a coisa. Isso tem muitos anos. E depois pegamos uma tempestade. Ali parecia o fim. Parecia o fim. Eu me lembro até hoje, o Ives é um homem religioso e dedicado à religião, e ele fez uma oração, e eu ainda brinquei com ele, falei, Ives, reza por mim também, que eu vou fazer um testamento aqui. Pois bem, o que eu quero dizer é que a Constituição e a vida contemporânea convive com valores contrapostos. A Constituição, eu dei alguns exemplos. O que é mais importante, liberdade de expressão ou direito de privacidade? Não é possível responder a esta pergunta em tese. Só é possível respondê-la à luz dos elementos do caso concreto. O que é mais importante, desenvolvimento ou preservação do meio ambiente? Depende. Só é possível responder a essa questão à luz dos elementos do caso concreto. O que é mais importante? Livre iniciativa ou proteção do consumidor de medicamentos para doenças crônicas, cujo preço é controlado? Portanto, a vida é, hoje em dia, feita de valores contrapostos. Existem colisões de valores, colisões de direitos fundamentais, colisões de princípios. E quando dois princípios colidem, ambos da mesma estatura constitucional, o intérprete não pode dizer, eu acho que liberdade de expressão é mais importante que privacidade, vou dar ganho de causa para o jornalista. Ou vice-versa, vou dar ganho de causa para o cantor. É preciso ver, à luz dos elementos do caso concreto, o que é que vai prevalecer. Portanto, nós vivemos um mundo em que há colisões de normas e de direitos, e para cuja solução impõem-se técnicas diferenciadas de interpretação, dentre as quais se destaca a ponderação, que é uma forma de raciocínio jurídico pela qual se vai verificar quais normas postulam incidência sobre o caso concreto, quais são os fatos relevantes e quais são as soluções possíveis. E o juiz deverá fazer concessões recíprocas para produzir o equilíbrio possível ou, no limite, fazer escolhas. Neste caso concreto, vai prevalecer o direito A e não o direito B. Às vezes, a ponderação envolve escolhas trágicas, porque você precisa sacrificar um direito. Mas isso não é uma opção metodológica do intérprete. É a complexidade da vida moderna que gera esta necessidade. Escolhas trágicas, eu gosto de exemplificar com a história do sujeito que comprou, a história é real, assim me contaram, comprou um Opala, história é velha, né? Comprou um Opala e ali colocou o seu Opala, que tinha não sei quantos cilindros ali na estrada que ia para Varginha, em Minas. E quando ele estava no máximo de velocidade, subiu uma colina, e quando ele começa a descer no máximo de potência do Opala, que ele vai embalado, vem atravessando a estrada um enterro
um féretro passando com um caixão e as pessoas, e ele verifica desesperado que ele não vai conseguir frear, e aí ele se desespera, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Vou mirar no caixão. Essa é um pouco a ponderação. Às vezes você escolhe a solução menos trágica diante da fatalidade que se avizinha. E neste universo, dessa nova interpretação constitucional, em que o juiz acaba coparticipante do processo de criação do direito, há o que se chama a reabilitação da argumentação jurídica, que é o dever que o juiz tem de demonstrar racionalmente o itinerário que ele percorreu para construir aquela solução. A argumentação, nesse sentido, é um pouco mais do que a motivação. É uma demonstração do processo de criação da solução e como ele chegou até aquele processo e por que aquela solução é constitucionalmente adequada. É este o dever máximo que o juiz tem nas situações em que ele cria o direito. Com isso, eu percorri também o que considero algumas das consequências dessa constitucionalização do direito, que é a expansão da jurisdição constitucional, o reconhecimento de força normativa à Constituição e o surgimento de uma nova dogmática, eu diria, da interpretação constitucional. Eu diria, essas são as nossas tecnicalidades e, portanto, eu, com isso, pretendi assentar as nossas compreensões básicas e termos certeza de que estamos falando da mesma coisa. Isso é muito importante na vida, às vezes, assentar os conceitos básicos ou as premissas sobre as quais você trabalha. Eu me lembro de uma história que eu ouvi de um desembargador no Rio de Janeiro, Najib Slaib, diz que tinha uma câmara no tribunal em que havia um desembargador que sempre que tinha uma questão importante, ele abria uma gavetinha. O Tribunal do Rio é aqueles móveis antigos, de jacarandá, assim, ele abria uma gavetinha, pegava um papelucho, lia alguma coisa na gavetinha, botava de volta e trancava a gavetinha. Quando vinha outro caso importante, ele sacava do papelucho, olhava o papelucho, botava e botava. E assim por diante, pegava o papelucho, guardava o papelucho. Esse pobre homem, no entanto, morreu ainda no exercício da jurisdição. E os seus colegas de Câmara, íntegros e probos como eram, não resistiram, todavia, à tentação, voaram na gavetinha, arrombaram a gavetinha para sacar lá o que raio dizia aquele papelucho. O papelucho dizia assim: ex nunc para frente, ex tunc para trás. Cada um na vida sabe as dificuldades que carrega. Portanto, esse universo gerou a constitucionalização do direito, uma expressiva judicialização da vida, dois temas sobre os quais, sobretudo a judicialização, nós não vamos ter tempo de explorar. Eu mesmo tenho escrito e refletido sobre este assunto. Se alguém tiver interesse nele, eu tenho um texto chamado Constituição, Democracia e Supremacia Judicial, Direito e Política no Brasil Contemporâneo, e tem um texto mais recente chamado A Razão Sem Voto, discutindo esse fenômeno da judicialização e completando a trilogia. Eu estou escrevendo o último trabalho, acabei esses dias, chama-se Contramajoritário, Representativo e Iluminista. Os papéis das Supremas Cortes nas democracias. Esse ainda não está disponível, os outros dois têm com facilidade na internet. Portanto, eu vou pular a judicialização e vou fazer agora um breve registro sobre o papel dos precedentes e depois uma reflexão sobre como a constitucionalização tem impactado, em alguma medida, o direito do trabalho, e aí nós encerramos. É preciso ter em conta que há uma transformação muito importante em curso no Brasil, que, em grande parte, decorre de posturas doutrinárias e decorrentes da legislação infraconstitucional,
e, mais recentemente, do Código de Processo Civil, que é o destaque dado ao papel dos precedentes. Há uma novidade no Brasil atual que impõe aos juízes o manejo de algumas ferramentas relativamente novas para todos nós, que é a ideia de trabalhar com o precedente. Nos últimos anos, nas últimas décadas, eu diria, houve uma espécie de reaproximação entre as diferentes famílias jurídicas. No direito comum, no direito anglo-saxão, sobretudo, houve um incremento exponencial das normas legisladas, portanto, editadas pelo Poder Legislativo. E nos países de tradição civilística, de tradição romano-germânica, houve um avanço exponencial do papel da jurisprudência e dos precedentes. Como sabem, esse era o traço distintivo essencial. Nos países anglo-saxões, uma grande quantidade do direito é criada judicialmente, com base em precedentes, e nos países do direito civil, o direito é predominantemente legislado, ato de vontade do Congresso. Como disse, há uma aproximação entre esses dois sistemas e, portanto, há um novo papel reconhecido aos precedentes no direito brasileiro. Reconhecer papel aos precedentes significa que os tribunais estão vinculados, os juízes e tribunais estão vinculados às decisões tomadas pelos tribunais superiores. E, portanto, os juízes do trabalho estarão vinculados pelas decisões tomadas pelo TST e, se não as respeitarem, a decisão que desrespeite será passível, em muitos casos, de reclamação diretamente para o órgão que proferiu a decisão controladora. Eu defendo essa ideia há muitos anos, ela agora foi incorporada ao Código de Processo Civil, porque o respeito à jurisprudência, o respeito aos precedentes, realiza 3 valores muito importantes. O primeiro deles é o da isonomia. Poucas coisas são piores no mundo do direito do que pessoas, diante da mesma situação, terem soluções judiciais diferentes. É ruim para a vida social esse tipo de desequiparação. Em segundo lugar, o respeito aos precedentes traz segurança jurídica. Num mundo em que o direito se tornou mais volátil, porque nem tudo está previsto no texto da norma, a segurança jurídica se transfere em grande parte para o respeito aos precedentes. Portanto, o segundo valor realizado por esta valorização dos precedentes é a segurança jurídica. E, em terceiro lugar, o respeito aos precedentes traz eficiência, porque, evidentemente, você solucionar problemas meramente aplicando decisões que já foram proferidas torna o ato judicante muito mais singelo. Portanto, dentre as novidades do direito contemporâneo, já no século XXI, certamente, aprender a trabalhar com os precedentes é uma dessas novidades. Por que aprender a trabalhar? Porque trabalhar com os precedentes envolve categorias difíceis, como, por exemplo, saber qual é a tese jurídica do precedente. Eu tenho defendido no Supremo e tem prevalecido no Supremo que, ao final de todo o julgamento, nós aprovemos uma tese jurídica que seja a síntese do que foi decidido. Porque, quando eu era advogado, eu me lembro muitas vezes de pegar acórdãos do Supremo em que você não sabe exatamente o que foi decidido. Você sabe qual foi o dispositivo. Negou provimento ou deu provimento. Mas você não sabe qual foi o fundamento da decisão. Múltiplas situações. E não era incomum, como o sistema é agregativo, que o voto do relator, que figurava, em última análise, como o acórdão, na verdade, a ementa do relator, que é o que acabava sendo o acórdão, muitas vezes dizia coisas que ninguém tinha dito, só o relator tinha dito. E você criava, portanto, um sistema viciado de precedente, porque aquela matéria não tinha sido objeto de manifestação. De modo que, desde o meu primeiro dia no Supremo, eu defendi isso, enfim,
como me acontece aqui e ali, depois esse cara já chegou para inventar, mas a verdade é que este foi o entendimento que prevaleceu e hoje em dia a gente sabe o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a tese jurídica de todo o julgamento. O próximo passo, que vale para o Supremo, para o STJ, para o TST, é cada tribunal superior vai escolher, com uma discricionariedade balizada, os processos que vai julgar. E o resto tudo vai transitar em julgado. Nenhum tribunal superior deve admitir mais recursos do que seja capaz de julgar em um ano, sob pena de atravancar a justiça do país. De modo que esta é a próxima meta. Os tribunais vão quantificar quantos processos eles têm condições de julgar aquele ano. E o que acontece com o resto? Transita em julgado. Nós vamos criar uma cultura no Brasil de que os processos tramitam em primeiro grau de jurisdição e em segundo. E acaba, devido processo legal e acesso à justiça, se realizam em 2 graus de jurisdição. Essa ideia de que o Supremo recebe 80 mil processos, 90 mil processos, 100 mil processos, eu não sei quantos o TST recebe, mas deve ser um número igualmente espantoso como esse, 300 mil. É absolutamente... Quer dizer, tudo que seja materialmente inviável e implausível deve ser rejeitado. Portanto, nós precisamos incorporar na cultura jurídica brasileira uma certa dose de pragmatismo. Se não funciona, não presta. E nós vamos colocar um modelo alternativo. É isso que a gente tem que fazer com os tribunais superiores. Portanto, o diagnóstico já, eu acho que está feito. Só pode admitir... Acertar o diagnóstico é muito importante. Eu me lembro da história do sujeito que estava na ponte aérea, Rio-São Paulo, um daqueles samurais da VASP, e ele começou a passar mal, encheu 2 daqueles saquinhos, ele estava desesperado, o avião chacoalhando, a aeromoça veio acudir e falou, se o senhor está com falta de ar, eu disse, não, estou com falta de terra. Portanto, você tem que acertar o diagnóstico, porque senão você não vai construir uma solução. Portanto, o diagnóstico é nenhum tribunal pode admitir mais do que seja capaz de julgar no ano. A partir daí, ele começa a atravancar a justiça. O Supremo tem 320 repercussões gerais reconhecidas, o que significa que vai levar, aí, dependendo da média que consiga julgar por ano, entre 8 e 12 anos para julgar. Repercussão geral que leve, jurisdição que leva 8 anos, de 8 a 12 anos, é negativa de jurisdição, é patético. Portanto, é quase inacreditável que tenha chegado a esse ponto sem ninguém ter percebido. E é difícil as pessoas reconhecerem e voltarem atrás, mas a verdade é que é preciso refazer o sistema. E corajosamente dizer a verdade. Eu não tenho condições de julgar mais de 100 processos por ano. É um pouco como acontece na judicialização da saúde. A gente precisa ter coragem de dizer a verdade. Não é possível pagar um medicamento que custa 1 milhão de pessoas, R$1 milhão por pessoa. Infelizmente, é triste, mas é verdade. E as pessoas ficam contornando, a gente tem que ser capaz de enfrentar o problema e dizer, olha, eu não tenho. Portanto, vai fazer uma RI e vai encontrar outra solução. Enfim, os precedentes, portanto, realizam, mas é preciso saber extrair do precedente qual é a tese jurídica, porque só aquilo é o que vincula, e é preciso desenvolver um pouco a capacidade de distinguir, dizer, olha, o meu caso não se enquadra nesse precedente porque ele tem esta circunstância específica. Mas tem que ser, evidentemente, uma coisa intelectualmente honesta. Não pode ser, eu discordo da decisão. Sinto muito. Quando você chegar no TST, você vai fazer a jurisprudência trabalhista. Até chegar lá, você vai seguir a jurisprudência trabalhista. Assim deve ser, eu penso, a vida. Último capítulo da nossa conversa sobre a questão da justiça do trabalho. Eu falo em tantos lugares sobre os temas tão variados. Primeira vez tenho medo de errar de estação, mas eu, sobretudo, eu não estou cansado de falar, eu estou cansado de me ouvir. Um pouco esse momento atual do direito do trabalho. Evidentemente, é sempre delicado, eu que estou visitando, falar sobre esse tema, mas
como todos os meus sentimentos são bons, como eu gosto da justiça do trabalho, acho que ela desempenha um papel vital numa sociedade como a brasileira, e sou a favor dos direitos fundamentais dos trabalhadores, como acho que todos aqui somos, pelo menos nós temos essas premissas consensuais. Portanto, eu não faço parte dessa onda contra a justiça do trabalho que aqui e ali se ouve. Pelo contrário, eu acho que quando o cidadão comum, simples, humilde, fala que vai procurar os seus direitos, ele está se referindo à justiça do trabalho. A justiça do trabalho preenche uma demanda muito importante numa sociedade estratificada como a sociedade brasileira. Feita essa observação, no entanto, eu gostaria de compartilhar com vocês, eu separei essa informação, eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão que considero importante. Numa democracia, nenhum tema é tabu. Portanto, tudo pode ser discutido à luz do dia, à luz dos melhores argumentos, desde que haja boa-fé. Feita a minha declaração de apreço à justiça do trabalho, gostaria de colocar na mesa as seguintes reflexões que considero importantes e acho que vocês farão parte da geração que vai refletir sobre isso e talvez reformatar isso. Eu participei recentemente de um debate com o professor Eduardo Gianetti e ele me disse que só um banco brasileiro, um grande banco brasileiro, responde a mais reclamações trabalhistas do que todas as reclamações trabalhistas existentes nos Estados Unidos nesse momento. Um banco. A gente tem que olhar sem preconceito, porque o problema pode estar no banco, o problema pode estar no empregado, ou o problema pode estar na justiça do trabalho. Mas que há um problema, evidentemente há. Outra informação relevante, que li num texto do presidente das lojas Riachuelo. O Brasil tem 2% da população mundial e 98% das reclamações trabalhistas no mundo. De novo, isso evidentemente é motivo para algum tipo de reflexão. E eu estou fazendo, não é uma pergunta retórica, inclusive porque eu não sei a resposta. Mas, evidentemente, há alguma coisa errada acontecendo aqui. O Citibank, que é um importante banco do varejo, presente em muitos países do mundo, deixou a operação brasileira deles, recentemente. Uma das razões foi o excesso de reclamação trabalhista. Eles faturavam no Brasil 1% da receita mundial, e aqui tinham 93% das reclamações trabalhistas. Portanto, eu acho que, num país em que existem as condições, muitas vezes, assimétricas e arbitrárias nas relações de emprego, mas que não são necessariamente piores do que em muitos países do mundo, é preciso fazer uma reflexão para descobrir onde está esse problema. Mas que ele existe, ele existe. Eu até tenho um ou outro palpite, mas tinha um professor muito querido, que era o Zé Carlos Barbosa Moreira, que dizia assim, no Brasil as pessoas acham sem ter procurado. Portanto, como eu ainda não estudei, eu ainda não vou arriscar nenhum palpite. Mas poucas pessoas, como os senhores, tanto os ministros como os novos juízes, terão mais elementos para uma reflexão séria, verdadeira. Quer dizer, do que o Supremo não está funcionando, eu não tenho nenhuma cerimônia de dizer não está funcionando. Foro privilegiado não funciona, não funciona. A repercussão geral não funciona, não funciona. Portanto, não existe essa coisa de proteção corporativa. O poder existe para fazer o bem. E se você não estiver fazendo o bem, você tem que reavaliar e, eventualmente, até abdicar daquele poder. Portanto, eu acho que esse é um tema que precisa ser revisitado e repensado
para nós podermos produzir alguma solução. Porque nós temos hoje 14 milhões de desempregados. Portanto, há um conjunto de fatores que levou a isso. E a gente tem que pensá-los sem preconceito. Feita essa reflexão, eu faço 2 comentários finais. Eu não dou isso como uma notícia ruim. A gente se repensar, se reinventar, não é nunca ruim. A gente tem que... não é uma notícia ruim, uma pior, como na história que meu amigo Carlos Aires gosta de contar, que o sujeito foi no médico, o médico falou assim, eu tenho uma notícia ruim para você e outra pior. Ele falou, meu Deus, me dá a ruim primeiro. Você só tem 24 horas de vida. Eu disse, pô, o que pode ser pior que isso? Estou para te falar desde ontem. Não é nesse sentido. Mas o que eu acho é que, olhando do meu ponto de observação e à luz da Constituição e de uma certa tendência mundial, o que nós temos hoje é um movimento importante em favor de negociação coletiva, sobretudo, sobre direito petrificadamente legislado. Portanto, vocês entram para a Justiça do Trabalho no momento em que isso faz parte da agenda e já há decisões do Supremo neste sentido. O negociado, é claro que tem que ser negociado legitimamente, validamente, com representatividade adequada e sem sacrifício de direitos não disponíveis. Mas, estabelecido isso, eu acho que essa é a tendência. No mundo e nas convenções da OIT, negociação coletiva sobre os rigores de um direito legislado que, às vezes, não pode se adaptar às circunstâncias do momento. Segundo, há uma percepção ampla, eu não estou dizendo que é uma coisa cientificamente documentada, de que o excesso de proteção acaba desprotegendo e, em última análise, é ruim para o mercado de trabalho. Portanto, também esse tema... no primeiro caso, eu até já votei, mas no segundo eu estou apenas compartilhando reflexões que ouço, vejo e se incorporaram às minhas preocupações. E, portanto, é preciso encontrar entre um ponto de equilíbrio, quer dizer, o lado mais fraco da relação jurídica, ter uma maior proteção é perfeitamente legítimo. Mas a dose precisa ser correta, porque senão você cria um sistema de paternalismo que infantiliza as pessoas quando não as estimula a serem incorretas, o que é pior ainda. Há algumas decisões recentes do Supremo foram nessa linha, na questão de programa de demissão incentivada. Eu mesmo já discuti isso num evento do TST no Rio de Janeiro, comemorando os 70 anos do tribunal, em que eu entendi que o desprestígio do programa de demissão incentivada, representado pela adesão voluntária, quitação geral e posterior ajuizamento de reclamação trabalhista, era muito mais lesivo ao trabalhador do que manter a validade. Nesse caso, era um programa de demissão incentivada negociado coletivamente, de adesão voluntária, em que uma senhora recebeu 80 salários para a demissão incentivada, e na semana seguinte, e deu a quitação, e na semana seguinte entrou com uma reclamação trabalhista dizendo que não tinha recebido hora extra nenhuma, quando deu quitação geral, e aí o Supremo enfrentou essa questão da quitação específica ou não em matéria de demissão incentivada. Depois, nosso querido, saudoso ministro Theory deu uma outra decisão na questão de horas in itinere, também para entender que o negociado valeria sobre o legislado. O Supremo deu uma decisão que eu considero importante em questão de greve
do servidor público, o que acontecia com as greves no serviço público? A greve era deflagrada, não havia a mesma regra que há na relação privada de suspensão do contrato de trabalho. Portanto, a administração pública continuava pagando normalmente. E aí você tinha greves de 1, 2, 3, 4 meses, com repercussão dramática. Quem é que precisa de serviço público? Quem não tem dinheiro para pagar. Portanto, você tinha greve de fiscais do INSS, você tinha greve no transporte, greve na universidade pública. Greve com recebimento regular de salário é férias. Portanto, eu mesmo propus que, no serviço público, deflagrada a greve, corta o ponto. Pode parecer antipático, mas essa é a solução progressista, porque esta é a solução que protege quem precisa e desestimula a greve. É claro que eu, no mesmo voto, defendi instâncias de mediação para superar o problema. Mas isso vale também para a universidade pública. Se tem 1, 2, 3 meses de greve todo ano, é sinal que o modelo está ruim. Também tem que sentar. Essa é uma coisa que o Brasil está aprendendo a fazer. Se não funciona, é preciso derrotar todos os preconceitos e ver por que não funciona e quais são as alternativas que a gente tem. E houve uma última decisão recente sobre a questão da responsabilidade subsidiária da administração pública no caso de terceirização. Essa eu preciso dizer que eu vou ter vencido. Eu acho que a norma da Lei 8666, que diz que não há responsabilidade subsidiária, ela é constitucional, a menos que haja falta grave da administração pública. O que é que eu considero falta grave? Se notificada que a terceirizada não está cumprindo as obrigações trabalhistas, permanece inerte. Acho que isso é uma falta grave. E acho que, se ela não fiscaliza minimamente, ainda que por amostragem, a atuação da terceirizada, também eu acho que é falta grave. Portanto, eu não acho que você possa exigir que fiscalize todos os contratos. Mas tem que dar uma olhada para ver o que está acontecendo. Portanto, eu acho que a solução que o Supremo deu, para o meu gosto, foi um pouco radical demais, de dizer que não há responsabilidade subsidiária em nenhuma situação. Eu acho que em algumas situações há. Portanto, esta foi a decisão. Enfim, meus caros amigos, eu procurei trocar ideias um pouco sobre o direito em geral, algumas questões do direito do trabalho, sem entrar em muitas tecnicalidades depois do concurso de vocês. E eu fiz uma anotação com a minha conclusão, que é a seguinte: a vida é o equilíbrio entre permanência e mudança. Existem valores que a gente deve preservar sempre, mas a gente deve também estar sintonizado com os novos tempos. A gente sabe que está ficando velho pela dificuldade que sente quando entra em contato com alguma ideia nova. Portanto, a gente tem que estar aberto para o novo. Não para o novo porque novo. Aberto para considerar o novo e ver se ele se aplica ou não se aplica. Quer dizer, eu me lembro quando começou a onda dos computadores e tal, gente dizendo, eu não acredito em computador, não acredito em internet. Ficou para trás. Quer dizer, hoje em dia, eu estava fazendo uma lista das palavras novas que nós incorporamos. Olha, Skype, WhatsApp, Facebook, Instagram, Waze, FaceTime, Spotify, Apple TV, Uber. As pessoas que não dominam esse vocabulário hoje em dia estão fora do mundo. Fora do mundo. Eu por acaso, não tenho Facebook, porque não posso ter, mas quando eu digo para um jovem que eu não tenho Facebook, ele me olha como se eu fosse um ser jurássico. Mas, evidentemente, o ministro Supremo não tem como ter Facebook, senão a quantidade de desaforo que vai chegar. Eu até tentei ver se tinha um formato que pudesse, assim,
terceiros não têm acesso. Portanto, você pode postar, mas parece que o sistema não admite isso. Portanto, para ouvir desaforo, já basta do que eu ouço sem dar essa facilidade. Portanto, o que eu queria dizer é que a chegada do novo não muda alguns valores que são permanentes, de liberdade, de igualdade, de dignidade da pessoa humana. Portanto, eu acho que os nossos compromissos como juízes continuam a ser os mesmos, eu acho, que é contribuir para a emancipação das pessoas, para que as pessoas possam viver uma vida melhor, que as pessoas possam ter as condições para serem felizes. Tanto a gente vive para fazer um país melhor e um país maior e fazer com que as pessoas vivam vidas maiores e melhores. E nesses momentos difíceis do Brasil, eu acho que o melhor que a gente pode fazer é cumprir bem o próprio papel. Assim eu tenho procurado fazer, e li uma frase esses dias que achei que é bem emblemática para a gente atravessar esse momento difícil brasileiro, que dizia assim: viver não é esperar a tempestade passar. Viver é aprender a dançar na chuva. Obrigado.